Ok, hoje estaremos estudando sobre Joás e Joiada. Em outras palavras, o rei Joás e também o sacerdote Joiada. Como os irmãos sabem, né? Está aí o mapa só para relembrar. O rei Joás, ele reinou no reino do sul, que é o reino de Judá. Ok? O nosso texto é... Passe para nós. Salmo 51, 10. Vamos colocar de pé. Vamos ler esse texto. Vamos lê-lo juntos. Vamos lá? 1, 2, 3. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amém. Oremos, Pai. Mais um momento pedimos, mais uma vez pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco nesse estudo, a transformar nossas vidas, Pai. Não queremos apenas aprender, mas queremos que o Santo Espírito modifique nossas vidas, Pai. Com certeza precisamos de restauração, precisamos mudar algo em nossas vidas para agradar mais ao Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar. Ao estudar a lição, você vai aprender como renovar e aprofundar a comunhão com Deus e render-lhe um culto aceitável. O aluno também será capaz aqui, né, de certificar-se de que apenas Deus é digno de louvor. Será capaz também de amar os pais e arrepender-se de seus pecados. Também será capaz de procurar conselhos com pessoas sábias e crentes, principalmente, né? E tá certo, nem todo crente também é digno de procurar conselho, mas pelo menos pessoas sábias e crentes. Passa para nós, irmão. Nós vamos ver um vídeo sobre o Templo de Salomão. Há uma ideia aí, os que têm celular, quiserem entrar lá agora no grupo, no Facebook da igreja e assistir, lá vai ser melhor do que aqui por causa da claridade, mas até que melhorou um pouquinho, né? O sol já desceu, então eu creio que talvez não vai ter problema não, né? Então nós vamos assistir esses vídeos agora e depois vamos dar prosseguimento ao estudo bíblico. Salomão levou 7 anos para construir este templo. Na construção do templo só foram usados blocos lavrados nas pedreiras e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. Está aí o altar de sacrifício, né? Tanque de metal fundido, onde os sacerdotes se lavavam. Aí é onde se lavavam os instrumentos, né, após os sacrifícios, nessas pias. Santo. Esse lugar santo existiu ali basicamente 2 objetos.
eles ficavam só no pátio de fora. Por isso que tinha então aí a mesa dos pães da proposição, que representava o povo, né? Representava as 12 tribos de Israel. E aí temos o altar de ouro, né? Onde está o incenso queimando e o sacerdote orava enquanto o incenso estava queimando. Agora o lugar mais santíssimo do templo, né? O chamado Santo dos Santos. Aí nós temos a Arca da Aliança com a tampa do propiciatório, aonde Deus realmente se fazia presente. Temos aí os 2 querubins, não dá para ver direito, mas esses querubins parecem mais de esfinge egípcia, né? Essas imagens não dá para confiar muito não, né? Bem resumido aí, para a gente apenas ter uma ideia, né, da grandiosidade do templo de Salomão. Algumas informações para os irmãos, apesar que eu já dei algumas, né, mas cadê aqui? Aquele altar de bronze, o primeiro que apareceu, né? Ali servia para que os sacerdotes pudessem realizar os sacrifícios. Aquele bem grande, onde estava saindo uma espécie de fumaça ali, né? Ok, eu creio que eu falei de todos, né? Todos os objetos, mas só para a gente ter realmente uma ideia dessa questão. E para a gente entender, irmãos, que conforme foi feito, tudo teria que ser conforme Deus mandasse. As regras eram bastante pesadas, né, para os construtores, né? Tinha que ser à risca, né? Primeiro para Moisés e depois também para Davi e Salomão. Então o tabernáculo, né, primeiramente foi construído no deserto. Nós estudamos o tabernáculo uma vez e foi um estudo muito aproveitável, né? Proveitoso, e também a gente entendeu que cada objeto desses, tanto do tabernáculo quanto do templo, eles tipificam Cristo de uma forma ou de outra, ou a nossa salvação. Então, primeiro foi o tabernáculo no deserto, depois o templo em Jerusalém, e os cultos neles realizados eram audiovisuais, para entendermos como o homem pecador pode reatar relações com Deus Santo. Foi essa a razão de Deus, né, dar a Moisés e depois a Davi a planta detalhada de cada construção. Como eu disse, Deus é um Deus detalhista. Algumas pessoas não dão muita importância para detalhes, né? Mas Deus dá. E Ele queria que tudo fosse feito à risca, conforme Ele mandou. Não só a construção, mas também os cultos deveriam ser conforme as suas regras. Em Êxodo 25:40 diz: vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Alguém abre em Hebreus capítulo 8, versículo 5, alguém já fica aí, além do irmão Crisley, né? Com o microfone já apostos aí. O irmão Crisley já está ocupado ali com o projetor, o computador. Então o outro assuma o microfone aí, por favor. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Quem quiser ler, leia para nós aí. Capítulo 8, versículo 5. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, foi-lhe dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Ok, então, mais um versículo aí mostrando, né, a responsabilidade que os construtores
aqueles que receberam as plantas, receberam as instruções de Deus, tinham com respeito à construção. Nós estudamos a carta aos Hebreus, não foi? E a carta aos Hebreus expõe detalhadamente como o tabernáculo e o templo ilustram essa grande verdade e como ela se cumpre plenamente em Cristo. Por esse motivo, o abandono do templo, o descaso de Israel com relação ao templo e aos cultos, e a profanação dele pela introdução de objetos de culto pagão, trouxeram grande castigo para o povo. Então era um negócio realmente sério. A questão do templo e as regras, os cultos, os objetos, tudo tinha, tudo apontava para algum lado, né, da vida de Cristo, algum ponto na vida de Cristo e da nossa salvação também. Então por isso que era tão rigoroso. A história de Israel para nós hoje, quando o templo era reparado e os cultos restabelecidos, então havia bênçãos, havia vitórias, como foi sob a liderança de vários reis reformadores de Judá. Graças a Deus tiveram vários, né? E isso, eu acho que manteve Israel, pelo menos, vivo, né? Veremos também como tudo foi incentivado e acompanhado pelos profetas em cada geração. Hoje essa história antiga é muito relevante para nós. Por quê? Se a nossa comunhão com o Senhor foi interrompida, se o nosso culto pessoal é falho, o lixo espiritual tem que ser identificado e lançado fora. O lixo espiritual que está em nós. Hoje o templo não existe mais, e a Bíblia diz que nós, o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo. O nosso culto em espírito e em verdade tem que ser restaurado. Assim seremos mais do que vencedores, conforme a Bíblia nos manda. Ok? Vamos recapitular a última história. Atalia. Vamos ver o que os irmãos lembram da última história. Quem quiser falar, fique à vontade. Matou os descendentes do rei lá e usurpou o trono. Sim, põe o microfone um pouco mais longe, não deu para entender o que o irmão está falando. Então, ela usurpou o trono, né? E matando aí Usurpou o trono. Os descendentes, né? Futuros reis, né? Menos o Joás, o rei que nós estamos estudando hoje. Algo mais? Algo mais a acrescentar? Os outros irmãos? Ele contou só um pedaço da história. Depois que ela matou os reis, matou os filhos, né? Na realidade, seus próprios netos, né? Descendentes do rei. O que aconteceu? Ninguém mais sabe? Só o irmão Edinor que sabe? Não lembra? Acho que... Nem o meu Edinor está lembrando, parece? Mataram ela, né? Oi? Mataram ela, né? Sim, mas antes aconteceu mais coisas, né? Não, é porque um dos netos dela escapou, né, no caso Joás, e ficou escondido no templo durante uns 6 anos, até que o Joiada pegou ele e transformou ele em rei, né, no caso ungiu e depois fez dele rei, o que ela não gostou, acabou sendo morta. Isso aí. Então, foi protegido, né? Primeiramente pela esposa de Joiada e depois, lembra o nome dela? Nós falamos sobre ela. Aliás, alguém aí representou ela, né? Como é que chamava a mulher? Nome bonito? Geusa Beate.
É uma mistura com José com Beatriz, né? Josa Beat. Só que aí para, né? Metade do Beatriz. Ok. Ela protegeu ele, e aí depois, como o irmão Edilson falou, Joiada o apresenta depois de 6 anos, e eles constituem ele com 7 anos rei em Israel. E Atalia, aquela mulher maldosa, né, superou a Jezabel, ela é morta, né? Deixa eu ver se não está esquecendo nada, mas creio que acho que é tudo mesmo que nós passamos a semana passada sobre Atalia. Então vamos para frente. Joás reina orientado por Joiada, né? Está lá 2 Crônicas, capítulo 24. Joiada viveu até idade bem avançada, e ele aconselhava então a Joás como rei. O templo do Senhor se achava em condições lastimáveis. Estava realmente precário o templo, de forma que precisava de reformas, precisava consertar muita coisa. Isso está lá em 2 Crônicas 24, versículo 7. A obra seria grande e dispendiosa. O problema é como pagar os obreiros e os materiais da reforma do templo. Quem faria aquele serviço? Então, primeiramente, recursos para a obra. Eles precisavam arrumar os recursos para a obra. Primeiro, Joás incentivou os sacerdotes e levitas a arrecadarem o imposto designado para a manutenção do templo e dos cultos. Alguém lê aí para nós, 2 Crônicas 24, versículo 8 ao 11. E o rei, pois, deu ordem e fizeram um cofre e o puseram fora, à porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o tributo de Moisés, o servo de Deus, ordenado a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e o trouxeram e o lançaram no cofre, até que ficou cheio. E sucedia que quando levavam o cofre pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo-se que já havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o oficial do sumo sacerdote e esvaziavam o cofre e tomavam-no e levavam-no de novo ao seu lugar. Assim faziam de dia em dia e ajuntaram dinheiro em abundância. Bem, então eles fizeram isso para... Perdão, até 14, né? Não, até o 2. 11. Até o 11 mesmo, certinho. Então eles fizeram isso para poder arrecadar aí os recursos para a obra. E a reação do povo, conforme os irmãos viram aí, e de seus líderes, né, foi animada, graças a Deus, né? É muito bom quando o rei, né, o líder, ou os líderes, dão a ordem e o povo acata e vai para frente. Todo o dinheiro foi usado para restaurar o templo e para pagar os que faziam a obra. E ainda sobrou dinheiro, viu, irmãos? Ainda sobrou. Alguém lê agora o versículo 12 ao 14. Pode ler? O qual o rei e Joiada davam aos que tinham o encargo da obra do serviço da casa do Senhor, e contrataram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para repararem a casa do Senhor. E os que tinham o encargo da obra faziam com que o trabalho de reparação fosse crescendo pelas suas mãos, e restauraram a casa de Deus no seu estado e a fortaleceram. Mais um. O 14 também. E depois de acabarem, trouxeram ao rei e à Joiada o resto do dinheiro, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para ministrar e oferecer colheres, vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificavam holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. Bem, então o que eles fizeram com o restante do dinheiro, o que sobrou? Eles fizeram utensílios, né, ou objetos para ministrar o culto ali na casa do Senhor. Era importante que seguissem nessa restauração, nessa reforma, o modelo original dado a Davi
para orientar Salomão na construção do primeiro templo. Os irmãos lembram, né, que Davi, ele recebeu aí basicamente a planta, né, todas as instruções, mas ele não podia, né? Deus não deixou ele construir o templo, mas o filho dele, Salomão, iria construir. E então teria que ser aqui essa reforma de acordo com esse modelo original que foi dado a Davi. Depois nós temos a renovação ou restauração e também reforço. Joás renovou e reparou a casa do Senhor, conforme nós já vimos aí. Um comentarista, Selman, né, comenta sobre Crônicas. Relembra que os versos usados no texto original para renovar e reparar são usados em outros textos do Antigo Testamento com aplicações diferentes. E para isso eu vou precisar da ajuda dos irmãos. Quem pode abrir Salmo 51:10? Irmão Dienor. Quem pode abrir Salmo 51:10 não, irmão Dienor. Salmo 103. Não, 51:10 sim. Desculpa, 51:10, pode ficar aí. Outro abre Salmo 103, versículo 4 e 5. Irmã Cida. Outro abra em Lamentações 5:21. Quem vai? Alex. E outro, Isaías 61:4. João Paulo. Deixa eu ver. Josué 1:6. Paulino. E por último, 2 Crônicas 32:7. Ok, Leandro? Então, o primeiro aí, que está em Salmo 51:10, pode ler. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Está vendo a palavra renovação? Renova em mim. É a mesma palavra usada lá em 2 Crônicas, né, 24, para a restauração do templo, né? Ok? Salmo 103, versículo 4 e 5. Que redime a tua vida e perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém. O mesmo termo empregado aí, né? A renovar a mocidade. Também, Lamentações, capítulo 5, versículo 21. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. Aí, com relação à restauração de Israel, também, o mesmo termo usado, a mesma palavra no original. Isaías 61:4. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Também o mesmo termo usado, né, com respeito à restauração de Israel. Josué capítulo 1, versículo 6. Quem está em Josué? 1:6. 1:6. Bom ânimo. Começa, Esforça-te. Aí, pode ir. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Interessante que aqui também o mesmo termo é usado, né, para encorajar a Josué. Interessante, né? A mesma palavra usada. E por último, 2 Crônicas 32:7. Leandro, lá atrás. Sede fortes e corajosos, não temas, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Amém. Então o mesmo termo também foi usado pelo rei Ezequias para incentivar os seus servos a serem fortes e corajosos. Interessante, né? O mesmo termo ser usado, o termo de restauração aí da casa do Senhor ser usado
em outros textos, né, com diferentes aplicações. Dá até uma mensagem, né, uma pregação, se alguém tiver interesse. Depois pode pegar os textos comigo. História de Israel para hoje. A restauração do templo e dos cultos traz lições espirituais para a nossa vida. Nós também precisamos ser renovados. Eu já preguei sobre isso, né? Isso é uma realidade. De tempo em tempo, nós sempre precisaremos ser renovados, restaurados, conforme, né, a imagem do Filho de Deus, que nos salvou. Conforme está escrito lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Ok? Passa para nós, irmão. Alguns dos irmãos, ou melhor, antes dessa pergunta, sobre o que nós falamos agora, porque isso que nós já vamos passar para outro assunto. Alguma pergunta, comentário sobre a questão de restauração? Não? Ok, então, alguns dos irmãos aqui tem pai adotivo, ou teve pai adotivo? Adotivo, não é padrasto, não, ok? Não? Muito bem, então, próxima pergunta. Sobre seu pai, você lembra de algum exemplo de seu pai sobre amizade e companheirismo? Quem quiser comentar algo que você lembra sobre seu pai, sobre amizade e companheirismo. Alguém lembra? Levanta a mão, pega o microfone e comenta para nós. Uai, eu lembro do meu pai, a questão de amizade é o tanto de visita que ele recebia em casa, de irmãos da igreja, né, até de outras igrejas. Então ele realmente tinha bastante amizade e logicamente companheiro, né? Porque Sim. é Para isso. ter amizade tem que Eu ser lembro amigo, né? bastante dos amigos dele. Ok. Mais alguém? Lembra de algo do seu pai? Companheirismo, amizade? Algum exemplo? Não só irmão de honor, então? Seus pais não tinham companheiro, não? Não tinham amigos, não? Tá bom, vamos para a próxima pergunta. Quais foram os princípios ensinados que seu pai te deixou? Desculpa. Quais foram os principais ensinamentos? Eu mudei bastante palavra. Princípios depois deixados, né? Quais foram os principais ensinamentos que seu pai te deixou? Você lembra de algum ensinamento que você lembra até hoje? Comenta para nós aí. Irmão Edilson? Meu pai tinha que passar na peneira para pegar alguma coisa, mas um que ele me deixou é que ele falava sempre no ditado dele que o que se promete tem que cumprir, ou seja, tratou, tem que cumprir. Ele falava o seguinte: ninguém é obrigado a tratar nada, mas se tratou, ele é obrigado a cumprir. Certo. Esse é um exemplo que ele me deixou. Ok, mais alguém? Algum ensinamento que seu pai te deixou e você lembra até hoje? Positivo, logicamente, né? Porque tem também ensinamentos negativos, porque são falhos, né? Como nós. Vocês estão tímidos ou seus pais realmente era terrível? Quem vai falar? Ok. Pode ir, irmã. Uma coisa positiva que meu pai deixou é que ele falava para a gente que dentro, assim, na nossa casa não entraria bebida alcoólica. E aí nós crescemos assim, ninguém lá em casa não entrava esse tipo de coisa, sabe? E ele, assim, quando a gente era menorzinha, ele fumava. Aí depois, eu não sei se ele ouviu algum conselho de alguém, assim, alguém falou alguma coisa com ele, aí ele parou
Ele falou: eu não vou fumar mais para dar o exemplo para meus filhos. Ok. Amém. Irmã Emília aqui. Uma coisa que eu me lembro do meu pai é que ele falava muito assim, uns ditados que parece que era assim, muito bom, né? Mas não sei de onde que vem essa sabedoria. Mas uma coisa que ele falava que era o combinado não sai caro, né? Então, disso eu lembrava que quando eu falava com o Edilson para combinar uma coisa, eu firmava que ele tinha que combinar, porque aí a qualquer preço ele faria, né? Então ele falava de jeito, combinado não sai caro, se você combinou, Ok. não pode reclamar. Interessante, né? O mesmo ensinamento, né? Dos dois pais, né? Do casal. Para mim é a mesma coisa, né? Mas tratar, né? Mas tratar e combinar não é a mesma coisa? De dinheiro, é isso? Ah, tá. Não, aí talvez é um pouco diferente, ok. Mas é diferente em questão de objetos. Mas o princípio é o mesmo, né? Mas é verdade. Você falou, você cumpriu, você tratou, aí, você vai lá e honra o que você falou, né? Mas é interessante. Certinho. Muito bem. Próxima pergunta. Como você se sente quando faz algo contrário aos ensinamentos do seu pai? Como você se sente? Talvez você se vê, nossa, isso que eu estou fazendo, meu pai falava que não era, né, correto, ou isso não agradava ao meu pai. Como que você se sente quando você faz algo que você sabe, né, que se seu pai estivesse ali, ele estaria bem triste com a sua atitude? Alguém gostaria de comentar? Como você se sente? Assim, eu me sentiria assim, nossa, é difícil expressar, porque teve situações que aconteceu de eu, né, fazer alguma coisa ao contrário do que ele falou, porque ele tinha um ditado assim, ó: faz o que eu falo e não olha o que eu faço. Então ele tinha disso, né? Ele e a minha mãe, né? Então, quando a gente fazia, dava errado, e aí a gente abaixava a cabeça e não falava nada. Porque ele era assim, ele fazia assim, se olhar a vida dele era toda errada, mas ele sabia o certo. E uma coisa que eu achei diferente que eu vejo agora é igual em relação às pessoas evangélicas da época dele. Ele falava assim que até as vestes testemunhava, e eles eram diferenciados naquela época, porque ele dava testemunho, né? Ele falava assim, aquela ali é uma pessoa de índole, e olhava as roupas. E eu não convivi muito com pessoas evangélicas quando eu era criança e adolescente, mas então era muito difícil encarar eles quando a gente fazia algo que eles tinham falado que não ia dar certo. Ok. Mais alguém? De preferência hoje, né? Porque muitos de nós aí já não tem, né? Quer dizer, eu ainda tenho meu pai vivo, só não tenho meu padrasto, né? Que também teve uma atuação no meu crescimento. Mas muitos aí não têm seus pais vivos, né? Então hoje, né? Quando você faz algo que eles desaprovariam, principalmente seu pai, desaprovaria. Como você se sente? Mais alguém? Vocês não fazem nada, né, que seus pais desaprovariam, né? Ok. Eu só queria falar uma coisa para os jovens. Em relação a esse negócio de casamento, eu lembro que sempre se falava uma coisa,
que o filho, né, a gente era mais as meninas que ouvia mais, né, minha mãe, né, e às vezes o meu pai, falava assim que você tinha que ver como o filho ou a filha trata os pais, porque aí vai te tratar bem também. Amém. Isso é verdade. Irmãos, uma coisa que não está na revista e que me chamou a atenção, né? Até com o próprio comentário do irmão Dienor. Esperamos que, pelo menos o que eu tenho percebido, né? Seus pais não deram muito exemplo, né? Pelo menos a maioria aqui não se pronunciou. Esperamos que nós não tenhamos sido assim, né? Como pais. Esperamos que nossas esposas não tenham assumido o nosso papel de ensinar os filhos e nós estamos calados. Esperamos que a nossa geração de pais seja realmente, desculpa a expressão, homens que honram as calças que vestem e tomam a liderança do seu lar. Amém? Para que talvez futuramente, se Cristo não voltar, talvez os nossos filhos, né, possam, meu pai ensinou isso, isso e isso. Amém? Irmão, o Tony quer falar? Leva o microfone lá para ele, por favor. Pastor, mas pai, se tiver o super pai, meu pai foi, viu? Meu pai cuidou de 8 filhos, 8 filhos, sozinho. Graças a Deus, deixou todo mundo bem. Amém. O irmão podia ter falado, ele ensinou o irmão a trabalhar, não foi não? Ok, então vamos para frente, irmãos. Por que nós fizemos essas perguntas? Irmãos, vão entender agora. A morte de Joiada, que era o pai adotivo de Joás, e o declínio de Joás. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor por todos os dias do sacerdote Joiada, conforme está em 2 Crônicas 24, versículo 2. Mas quando faleceu Joiada, em idade avançada, Joás passou a ouvir outros conselheiros, que não eram dignos de ser ouvidos como conselheiros. E isso ele ouviu, deu crédito para a sua própria ruína. Apesar disso, o Senhor mandou profetas. Deus mandou profetas para alertar ao rei Joás, alertar ao povo de Israel também, para que voltassem a Deus, porque eles voltaram à idolatria. Dá para imaginar isso? Israel é limpo da idolatria com o próprio rei Joás. Joiada morre, que é quem aconselhava Joás. Ele ouve conselhos errados e a idolatria volta para Israel nos dias do rei Joás. Então Deus manda profetas para avisá-los, mas eles não dão ouvidos. O rei Joás também não dá ouvidos. E isso me choca, né? Eu já preguei uma mensagem sobre essa situação também, né? Esse texto. Zacarias, próprio filho de Joiada, o profeta Zacarias, que era filho do Joiada, foi um desses profetas que alertou o rei Joás. Mas, em vez de ouvi-lo, Joás mandou matá-lo. Matou o próprio filho daquele quem o protegeu e o inseriu como rei, o aconselhou durante toda a sua vida, e agora ele mata o próprio filho desse sacerdote, que era o profeta Zacarias. E Zacarias, quando morre, ele diz para o rei Joás: o Senhor o verá e o retribuirá. E Deus fez isso. As palavras do profeta se cumpriu. O Senhor viu e retribuiu. Um ano depois, o exército da Síria veio a Judá e a Jerusalém destruiu dentre o povo os seus príncipes e enviou todo o despojo, tudo que eles conseguiram, enviaram para o rei de Damasco. O exército era composto, irmãos, por poucos soldados. O exército do rei Joás era muito mais numeroso. Mas Deus deu a vitória para aquele exército
da Síria e deu a derrota para o rei Joás. Joás ficou ferido e ele então conseguiu aí fugir, se esconder, mas enquanto recuperava, 2 servos de Joás conspiraram contra ele por causa da morte do profeta Zacarias, filho de Joiada. Eles conspiraram contra ele e mataram ao rei Joás. Foi morto por seus próprios servos. A ingratidão de Joás para com Joiada chegou ao cúmulo, né, quando ele matou Zacarias. Foi tão marcante esse crime que Joás que o Senhor Jesus o citou ao condenar os que perseguiam e mataram profetas. Isso está lá em Lucas capítulo 11, versículo 46 ao 51. Vamos para a conclusão. Algum comentário, pergunta até aqui? Não? Irmão Dilson? Rapidinho, sei que não faz parte da lição não, mas é um detalhe bem importante. Por exemplo, a Thalia era para ser morta também, praticamente no mesmo lugar que Zacarias foi morto. Mas o Joiada falou, não, tira ela daqui e mata ela fora do pátio. Uhum. Enquanto que fizeram com o filho dele, o que ele não deixou fazer com a Thalia. Né? No pátio, lá, morreu no pátio da casa do Senhor. É umas coisas que difícil de acreditar, né? Mas aconteceu. Alguém mais? Ou podemos ir para a conclusão? A conclusão é um pouco extensa, né? Então, concluindo, Joás ele teve tudo para ser um grande rei. Tudo para ser um grande servo de Deus. Ele foi protegido, foi estabelecido como rei, foi muito bem aconselhado por alguém de confiança, que era Joiada. Ele foi usado para restaurar o templo e a vida espiritual do povo de Israel. Apesar disso, ele abandona a Deus, que fora a causa principal de todas essas bênçãos, e acabou trazendo o povo de volta à idolatria, da qual ele havia abandonado, da qual ele havia limpado. É umas coisas que não dá para entender, mas isso acontece até nos dias de hoje, irmãos. Pastores, muitas vezes, que a gente vê como pastor fiel, né, vai para a doutrina, heresias, né, terríveis. Pastores estudados, irmãos, até mais estudados do que eu, por isso que muitas vezes eu acho que, se não estudar tanto, eu acho que até ajuda, porque parece que quando mais estuda, mais, desculpa a palavra, né, mais louco fica, para não falar outra palavra. E vai para umas heresias que não tem cabimento de alguém ir. E aqui nós vemos Joás fazendo isso. Ele limpa Israel, depois volta para a mesma porcaria. Joiada, com grande coragem e fidelidade, ele restaurou a Jerusalém os valores que Deus ali queria, assegurou que um descendente de Davi fosse preservado para sentar no trono de Judá, aconselhou e cooperou com ele durante muitos anos. Foi em parceria com ele que o rei restaurou o templo e todos os cultos ali realizados. Joás, aceitando a sábia orientação do grande sacerdote, muito fez para restaurar a vida de Israel, a vida espiritual do povo de Israel. Incentivou a destruição do culto pagão no meio do povo de Deus, fez com que contribuíssem para o templo e culto também fossem renovados, e o povo muito se alegrou, mas ele falhou quando ouviu conselhos maus. É sério esse negócio, né, de ouvir qualquer conselho, né? Ou conselhos de pessoas que não é de boa índole, né? Nem é cristão. Então isso é sério. E ele ouve conselhos maus e acaba desfazendo todo o bem que havia conseguido. História para hoje. É grande a responsabilidade de nós, líderes, na igreja. É grande a responsabilidade de nós, homens, como eu já falei, líderes de nossa família. É grande a nossa responsabilidade
como líderes na sociedade. A nossa fidelidade a Deus ou a nossa infidelidade afeta os outros. Isso é especialmente verdade para quem ocupa qualquer cargo de liderança. Se você é uma pessoa que está em iminência, seja na igreja ou seja até na cidade, você tem grande responsabilidade. Tem grande responsabilidade. Porque tem pessoas olhando você, tem pessoas seguindo você. E eu vou até além. Tem irmãos aqui que não são pastores, mas tem irmãos aqui que quando falam são ouvidos. São líderes na igreja. Você tem grande responsabilidade no que você fala aqui. Grande responsabilidade. Cuidado com os conselhos que você ouve. Porque um dia todos nós teremos que prestar contas a Deus. Todos nós. Passa para nós, irmão. Vamos meditar aqui, irmãos. Houve misericórdia divina na história de Joás? Como? Deus preservou a vida dele. Correto. Próxima pergunta. Houve fidelidade divina na história de Joás? Houve fidelidade divina na história de Joás? Como? Como Deus foi fiel? Dando vitórias para ele enquanto ele estava firme. Dando vitória para ele, ok? Algo mais? Como Deus se mostrou fiel? Oi? Preservação do trono de Davi, porque os reis deveriam ser da linhagem de Davi. E Atalia, né, usurpou aí, ficou 6 anos, né, reinando, e aí Deus preservou alguém da linhagem de Davi. A próxima pergunta, houve justiça divina na história de Joás? Sim. Como? Como? A própria vitória dos assírios. Sim, a sua derrota na vitória guerra. Os Deus fez assírios justiça. era bem menores do que o povo de Joás, né? O soldado de Joás. A Bíblia fala que Deus o entregou. Isso né? aí. Meu Dilson aqui. Só para incrementar um pouquinho essa história aí, porque sobre a justiça divina. Lembra que Joiada, não sendo rei, ele foi, depois de morto, ele foi sepultado no trono dos reis, né? No sepulcro dos reis. É. Enquanto que Joás, depois de morto, ele nem foi considerado e não foi sepultado no sepulcro dos reis. Não foi considerado como rei depois da morte. É. Ele foi sepultado, se não me engano, no mesmo lugar, mas não junto com os reis de Israel. Então, ou seja, o mal que ele fez foi muito pior do que o bem que ele fez, né? Alguém mais? Houve justiça divina na história de Joás? Não? Então passa para frente. Então aqui, irmãos, Deus se revela, ele foi revelado aqui como um Deus misericordioso e fiel, conforme os irmãos já comentaram. Mas rapidamente, a misericórdia e a fidelidade de nosso Deus impressionam em toda a vida de Joás. O Senhor foi fiel à aliança com Davi, preservou com um descendente, né, dele para reinar em Judá, providenciou um conselheiro fiel, sábio, a fim de que os seus propósitos para o seu povo fossem realizados. Antes de castigar Joás e o povo, mandou profetas para avisá-los e dando-os oportunidade para eles se arrependerem e consertarem, né, e voltarem para Deus. Então até aí Deus foi misericordioso também. E Deus também se revela aqui justo, um Deus justo. Quando Joás e os príncipes de Judá abandonaram o Senhor e rejeitaram o aviso dos profetas, foram derrotados por um exército pequeno. Quantas vitórias Deus já dera a servos fiéis, até em número muito maiores, né, de seus inimigos, não é verdade? E Deus dava vitória, mas agora Joás, com um exército grande, é derrotado por um pequeno exército. E foi morto por traição, né? Seus próprios servos o traiu. História para hoje.
trazendo para nós, né? Estamos gratos, irmãos, pela salvação que Deus nos deu em Cristo, sim ou não? Graças a Deus, sim. Lembramos da sua proteção e bênção nas crises de nossa vida, sim ou não? Devemos. Seremos fiéis até o fim? Venha o que vier? Esta é a pergunta-chave. Porque fácil é falar, mas na hora que vir o que vai vir, é a hora de nós provarmos a nossa fidelidade. Como líderes, agora, né, para os líderes, desempenhamos a nossa função de olho na palavra de Deus e somos bênçãos para o povo de Deus? Uma pergunta a se fazer, cada um de nós, né? A mim como pastor, mas como eu falei, irmãos aqui também que de certa forma atua, né, como um líder aqui da igreja. O propósito do templo e do culto era criar e manter um bom relacionamento com o seu Criador. Em termos, né, no Novo Testamento, o propósito é que por meio de Jesus, o nosso relacionamento com Deus seja criado e mantido, né? Se por qualquer motivo a nossa comunhão com Deus se corrompe, temos que tirar os objetos e atitudes pagãs de nossa vida. Temos que restaurar o nosso templo e o culto. Devemos ouvir conselheiros sábios, fidedignos. Jesus prometeu que nos seria enviado o maior conselheiro de todos. Quem Jesus prometeu que enviaria como conselheiro? O Espírito Santo, para nos fazer lembrar de todos os seus ensinamentos. Então ouçamos, irmãos, o Espírito Santo que está em nossos corações e lembremos-nos de que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando somos restaurados, temos alegria no Senhor. Servimos de bênção para os outros e gozamos de vitórias nas lutas espirituais. Vamos ter mais vitórias em nossas lutas espirituais. E para encerrar, se confessarmos os nossos pecados, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Os pecados nos levam à ruína. Sim ou não? Os pecados nos levam à ruína. Por isso, devemos confessar e que mais? Abandonar. Há uma imensa importância de nós reconhecermos nossos pecados, confessarmos e principalmente abandonarmos. Senão, a ruína vai vir. A ruína vai vir. Como nós aprendemos, Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Ele não se deixa escarnecer. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Amém? Que não sigamos os passos de Joás. Amém? Mas fiquemos fiéis até o fim, ao ponto de vermos Cristo voltando, se nós não morrermos antes, né? E poder ouvir do Senhor Jesus, né? Servo bom e fiel. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar.